Muito obrigado por escolher o Ministério de Vídeo e Áudio do Templo Batista Maranata. Depois de ouvir esta mensagem, visite o nosso site www.tbm.org.br. Nossa igreja oferece discipulado cristão, instituto bíblico e muitas oportunidades para o seu crescimento espiritual. Que Deus o abençoe. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Nós estamos estudando o livro de Apocalipse. And you see the little chart on the screen. Você já observou o gráfico que temos no projetor? I think there are some charts still out in the foyer. E eu acredito que temos cópias desses gráficos que podem ser distribuídas lá no lobby da igreja. And I'm sure they'll make some more if you need them later on. E se você precisar de mais, a igreja poderá providenciá-los. I've tried to show you a little bit of the book of Revelation. Eu tentei mostrar um pouco do livro de Apocalipse. It starts with God in the first chapter. Começou com Deus no primeiro capítulo. And then it talks about the church. E depois falou sobre a igreja. And then the rapture that goes up to heaven. Depois falou sobre o arrebatamento até os céus. The church, Jesus will come and take the church to heaven. E Jesus há de voltar e levar a igreja para o céu. There they will see the glory of God. E de lá nós vamos ver a glória de Deus. And then he'll have in his right hand a scroll. E Jesus, Deus, vai segurar na sua mão direita um livro. It has 7 seals on it. Contendo 7 selos. These 7 seals are the judgments of God. E esses 7 selos representam os julgamentos de Deus. And now I want to remind you that the judgments of God are in 7 seals. And then out of the 7th seal will come 7 trumpets. E eu quero relembrá-lo que os julgamentos de Deus fazem parte dos 7 selos. E através dos 7 selos haverá 7 trombetas. And out of the 7th trumpet will come 7 bowls of wrath. E da 7ª trombeta irão surgir 7 taças da ira de Deus. Now, God uses Antichrist to bring a great war on the earth. Deus vai usar o anticristo para produzir uma grande guerra sobre a face da terra. God has to clean up this earth. Deus vai take all the precisar enemies out of it. limpar esta igreja de todas as pessoas rebeldes. Think of all the people on the earth who rebel against God. Tente imaginar todas as pessoas neste mundo que se rebelaram contra Deus. He is taking this earth that was a precious jewel and cleaning it up so it'll be nice for Jesus to come Deus, and rule. ele vai retomar esta terra que uma vez foi uma pedra preciosa e purificá-la para devolvê-la a Jesus. There's a war between Christ and Satan. Haverá uma guerra entre Jesus Cristo e Satanás. Satan has already been hurt very badly at the cross. Satanás já foi severamente ferido na cruz do Calvário, But he's trying to conquer Jesus. mas desde então ele tem tentado conquistar Jesus. That's the war that's going on. Esta é a guerra que está acontecendo agora. Right now he has gotten a lot of people to follow him on the Agora earth. mesmo ele já conseguiu muitas pessoas que o seguissem. You who are following Jesus are in the minority. Você que está seguindo a Jesus Cristo faz parte da minoria. There are a few churches here and there, Há poucas igrejas aqui e ali, but they're not anywhere near the majority of the people on earth. mas elas não chegam à maioria das pessoas que há na terra. Some of the churches are real alive, like your church. Algumas igrejas são realmente vivas, como a sua igreja, As we studied this morning, Como- some of the churches are not so alive. mas como nós vimos hoje de manhã, algumas igrejas não estão tão vivas assim, And some churches are pretty dead. e algumas delas estão até completamente There's mortas. not much left of them. Não há muito que sobrou delas. And so God has to wake up the churches, Então Deus, ele também vai precisar acordar as igrejas, and He's using messages like this to wake up people. e ele está usando mensagens como estas para acordar as pessoas. And He wants us to have a bright light for Him. Ele quer que nós sejamos luz brilhantes em favor dele. But Satan is working harder to get all the people to follow Him. Mas Satanás está trabalhando com mais dureza ainda para conseguir mais seguidores.
God is allowing this to happen. E Deus está permitindo que essas coisas aconteçam. He wants you to make the decision as to whether you're going to follow His Son Ele or follow Satan. Ele quer que você decida se você irá seguir o filho dele ou Satanás. He will not force you to follow His Ele Son. não vai forçar você a seguir o filho. You have a decision to make. Você tem então uma decisão para fazer. I hope that you've made that decision to follow Jesus Eu Christ. espero que você já tenha feito a decisão de seguir Jesus Cristo. Jesus pictured it as a wide road and a narrow road. Jesus assim simbolizou como o caminho estreito ou o caminho muito largo. He says the road to hell is a wide road. Ele disse que o caminho que leva ao inferno é o caminho largo. And many are on that road. E muitos são os que entram por ele. God has let them make their choice. Deus está permitindo que os homens façam as suas escolhas. But there's a little narrow road, Mas há também este caminho estreito and it leads to the cross. que nos leva para a cruz. Not many take that road, E não muitos pegam este caminho, but it's the right road. mas é o caminho certo. The cross is where we leave our sins. Porque a cruz é o lugar onde nós deixamos os nossos pecados. Jesus takes them, and He's already paid for all the sins that you Jesus committed. pegou aqueles pecados e Ele já pagou por todos esses pecados. But you've got to believe this. Mas você precisa acreditar nisso. Many don't believe this. E muitos não acreditam. So they follow Satan. Por isso eles seguem Satanás. And so they're making the wrong decision. Essas pessoas estão fazendo a decisão errada. Because Jesus is going to win the battle. Porque Jesus, Ele vai vencer esta batalha. But He looks weak right now. Mas neste exato momento Ele parece ser fraco. He's not weak. Mas Ele não é fraco. But He's letting you make the decision as to whether you're going to follow Him or Ele not. está apenas deixando que você decida se vai segui-lo ou não. But someday He's going to have to clean up all this world and all of its sin. Mas um dia desses, Ele terá que limpar este mundo de todos esses pecados. And that's when we come to the tribulation. E este período será chamado de a tribulação. After the tribulation, Depois da tribulação, Jesus is going to come down to this earth, Jesus vai descer até a terra and He's going to finish off all the wicked people. e Ele vai, de uma vez por todas, exterminar todas as pessoas ímpias. And He has a couple of judgments. Ele vai derramar alguns julgamentos. One is the battle of Armageddon. Um deles será a batalha do Armagedon. Then He's going to call all the Gentiles together, Ele vai reunir todos os gentios juntos. and He's going to separate them, E the ele- believers from the unbelievers. E os gentios serão separados entre os que creem e os que não creem. He calls them the sheep and the goats. Serão chamados de ovelhas e de bodes. Those who are the sheep are the ones who love Israel during the tribulation. Aqueles chamados de ovelhas são os que amaram a Deus durante a tribulação. He calls them His brethren. Jesus vai chamá-los de meus irmãos. If you treat my brethren properly, E se você tratar os meus irmãos de forma correta, it will show that you love me. isso vai mostrar que você também me ama. If you treat my brethren badly, then it shows that you don't love me. Mas se você tratar os meus irmãos de forma errada, isso também prova que você não me ama. So then He has cleaned up all the world, E assim ele vai estar fazendo uma limpeza mundial. and it's going to be a terrible, terrible time. E será um tempo muito, muito, muito terrível. It's like going into a house that's a wreck. It's a terrible mess. Será como entrar numa casa completamente destruída, totalmente em confusão. It should be completely destroyed. It's so bad. E esta casa então deveria ser completamente destruída, já que está naquela situação. And so we might try to destroy the whole thing, but someone says, no, this is an old house and we can repair it. Mas, apesar de parecer que a solução é destruir a casa inteira, alguém vai dizer não. Ela está bastante danificada, mas pode ser reformada. It's got a good foundation. Por quê? Porque a fundação ainda é boa, It's got strong walls, porque as paredes ainda são fortes and it's got a good roof. e porque o teto ainda é forte. So we need to clean it up Nós precisamos limpá-la and make it a beautiful house. e fazê-la bonita. And that's what God is doing with this world. E é exatamente isso que Deus vai fazer com este mundo. I made it a beautiful Ele house. construiu este mundo muito lindo. It's a beautiful, beautiful earth. when Esta He created terra it. é muito linda.
But Satan has made it terrible, and he has made a lot of sin come into the world. Mas Satanás conseguiu causar muitos problemas e produzir muitos pecados sobre este mundo. So God sent his son Por isso Deus envia o seu Filho to make his blood purify the earth. para que o seu sangue possa purificar esta terra. But many haven't used that blood to wash away their sins. Mas muitos ainda não se utilizaram deste sangue para lavar seus próprios pecados. So the earth still remains dirty. Por isso a terra ainda continua podre. But when Jesus comes back, Mas quando Jesus retornar, he's going to have all this world cleaned up. ele vai fazer uma limpeza mundial. Then you will come back to this earth when it's all clean. E você então voltará com ele quando essa terra estiver limpa. It'll once more be beautiful. E uma vez mais essa terra será linda. We can't do it. Nós não podemos fazer isso. Only Jesus can do it. Só Jesus Cristo pode. So, we're in the tribulation time. Então nós agora entramos no período da tribulação. Now you see on the chart, Você pode ver no gráfico, you see on the left side, você vai ver do lado esquerdo there's an arrow going up. aquela flecha apontando para cima. That is when Jesus takes the Christian church up to heaven. Aquela flecha, ela simboliza o arrebatamento da igreja. Then you see the tribulation coming in. Aí você vê o período da tribulação adentrando. It will start when Israel makes agreement with the Antichrist for protection. Esse período vai iniciar-se quando a nação de Israel fizer um tratado de paz com o anticristo. Right now, the Muslims are attacking Israel. Agora mesmo o mundo muçulmano está atacando a nação de Israel. And I think they want to destroy Israel. E eles querem a destruição da nação de Israel. Who put that in their heart? Quem que colocou esse desejo no coração daquelas pessoas? Satan did. Satanás colocou. But Israel's making a very bad mistake. E Israel também está cometendo um grave erro. They are trusting Antichrist to protect them. Eles vão confiar no anticristo para protegê-los. And God says, "No, you must trust my E son." Deus diz, não, vocês deveriam era confiar no meu filho. But they don't listen to God. Mas eles não estão ouvindo Deus. They think they're protected for 3.5 years. Well, they think they're protected for 7 years. Eles acham que vão estar protegidos por 7 anos. They made agreement with Antichrist to protect them for 7 years. Porque este tratado de paz deveria durar 7 anos. And it looks very good for Israel. E a princípio vai parecer um tratado muito bom para Israel. Antichrist attacks a lot of other countries, but they do not attack Israel. O anticristo vai atacar vários outros países, mas não vai atacar Israel. So Israel thinks, we made the right decision. Israel então vai pensar que fez a decisão correta. Now, the one who's going to protect them is going to come out of Europe. E este que irá supostamente proteger Israel, ele vai surgir da Europa. The Bible says that he's going to come out of the old Roman Empire. Porque a Bíblia diz que ele vai surgir do velho Império Romano. The old Roman Empire was Europe. E nós sabemos que o velho Império Romano representa a Europa. Daniel talked about it in his prophecy. Daniel, o profeta, falou sobre isso na sua profecia. He said there's going to be a king in Babylon. Ele disse que haveria um reino na Babilônia And they're going to try and destroy Israel. que tentaria destruir a nação de Israel. Then there's another king comes out of the Medo-Persians. E um outro reino que iria surgir da Pérsia. And this would be Iran today. E este reino seria o Irã nos dias de hoje. And then there's going to come another king out of Greece. E um outro reino que iria surgir da Grécia. And they were going to try and there was a man called Antiochus Epiphanes. E este reino havia um homem chamado Antíoco Epifânio. And then there's another king coming, and that was the Roman Empire. E o outro reino que surgiria seria o próprio Império Romano. These are 4 nations that tried to destroy Israel. Essas 4 nações tentariam destruir a nação de Israel. Not all the time, but there were certain ones in those kingdoms that were trying to destroy Israel. Não o tempo todo, mas certos indivíduos desses reinos que tentariam destruir Israel. I could go in more detail to tell you about this, but I'm trusting you'll believe me. Eu poderia lhe dar mais detalhes para lhe provar esses pontos, mas eu espero que você acredite em mim. Satan was trying to use these 4 kingdoms
to destroy Israel. Satanás tem tentado usar esses 4 reinos para a destruição de Israel. But there were 2 kingdoms before that. Mas havia 2 outros reinos antes desses. One was Egypt, Um deles era o Egito and the other one was Assyria. e o outro era a Síria. They both tried to destroy Esses Israel. 2 também tentaram destruir Israel. But God says, I have chosen Israel as my nation to represent me. Mas Deus já disse que ele escolheu Israel para que o representasse. Why would he choose Israel? Por que Deus escolhera Israel? Israel is just a little country. Israel é um país pequeno. But God knew that someday Israel would love him and serve him. Mas Deus sabe que um dia Israel irá servi-lo e amá-lo. He doesn't love them as their sin in their sin. Deus não ama Israel por causa dos pecados de Israel. He doesn't love their sinners. Ele não ama os pecadores nesse sentido. He doesn't like when they rebel against him. Ele não gosta quando os pecadores se rebelam contra ele. But he says, I know that someday they are going to receive my son. Mas é porque ele sabe que um dia esta nação irá receber o seu filho. You can read this in Zechariah chapter 12. Você pode ler sobre isso no livro de Zacarias 12. Jesus will come down from heaven. Jesus vai descer do céu. That's what you see in the arrow that's coming down from the heaven. E é isso que a flecha descendo representa. After the tribulation has come, Depois do final da tribulação, Jesus will come down from heaven, Jesus vai descer do céu. and the people of Israel will look up and they'll see Jesus coming, E o povo de Israel vai ver Jesus Cristo descendo. and the leaders will say, we have crucified our E Messiah. os líderes de Israel vão reconhecer naquele momento: nós crucificamos o Messias. And they will bow their heads and say, oh, we eles- crucified our E Messiah. eles vão inclinar suas cabeças e clamar: oh, nós crucificamos o nosso Messias. They will see the marks in his hand. Eles vão ver as marcas dos cravos nas mãos. See the wound in his side. Eles vão ver o furo no seu lado. You read Zechariah chapter 12 and you'll see that. Você vai ver tudo isso no livro de Zacarias 12, Start with about verse 10 começando no versículo 10. and read on. Leia dali em diante. But when you get to 13:1, Mas quando você chega em Zacarias 13:1, it says there's a fountain that's open. diz que há uma fonte aberta, And they can put their sins in this fountain and be washed que clean. eles podem colocar os seus pecados naquela fonte e serem lavados de todos eles. So Israel will once again be a servant for God. Isso quer dizer que Israel, uma vez mais, se tornará o servo de Deus. God knows this. Deus já sabe disso. He knows everything. Ele sabe todas as coisas. He knew that Israel would repent. Ele sabia que Israel há de se arrepender. He knows if you're going to repent or not. Ele sabe se você há de se arrepender ou não. He doesn't force you to repent. Ele não força você ao arrependimento. He may bring some troubles into your life, Ele pode permitir problemas na sua vida so you'll wake up and say, oh, I need to repent. para que você se desperte e diga: eu preciso me arrepender. And that's what he's going to do to Israel. E é exatamente isso que ele vai fazer com Israel. The tribulation is going to cause Israel to turn to God. A tribulação vai ser usada para trazer Israel de volta a Deus. And they're going to say that we got to get rid of our sins so we can fear God and worship Him. E eles vão dizer: nós precisamos nos livrar dos nossos pecados e voltar a temer a Deus e servi-lo. If you don't read the Bible, you don't know anything about Mas this. se você não lê a Bíblia, você não sabe nada sobre isso. You have to read the Bible to find this out. Você tem que ler a Bíblia para descobrir essas coisas. God has told us these things. Deus já tem nos falado essas coisas. A lot of people never read the book of Revelation, Mas muitas pessoas não leem o livro de Apocalipse. so have no idea what God is going to do. Não fazem nenhuma ideia do que Deus há de fazer. But they also have to know the Old Testament. Mas essas pessoas também precisam conhecer o Velho Testamento. So don't forget to read the Old Testament. Não esqueça de ler o Velho Testamento. Now, the more you read the Bible, the more it all comes together and you see things that you hadn't seen before. O quanto mais que você lê a Bíblia, mais essas coisas se ajuntam e você consegue enxergá-las. So I'm telling you what I have learned over, I started studying when I was about 18 years old. Então eu estou lhe contando coisas que eu comecei a estudar quando eu tinha 18 anos de idade.
And now I'm 86. Agora eu tenho 86 anos. So I've had a little chance to learn a few things. Então eu já tive um pouco de chances para aprender algumas coisas. I've read through the Bible maybe 30, 40 times. Eu já li, assim, a Bíblia de capa a capa mais de 34 vezes. How many times? 30 or 40. De 40 vezes mais ou menos. And I'm beginning to see things that I hadn't seen before. E eu sempre vejo coisas que eu não tinha visto antes. God keeps teaching us. Deus, Ele fica sempre nos ensinando. He said He's going to send the Holy Spirit to come and teach us. Ele disse que mandaria o Espírito Santo dele para nos ensinar. How does He teach us? Como que Ele nos ensina? The Holy Spirit has led holy men to write this book. O Espírito Santo usou homens santos para escrever este livro. So the Holy Spirit's going to help us to understand what's in this book. E o Espírito Santo nos ajudará a entendermos o que há neste livro. So some of the things I'm telling you, you will never know unless you read the Bible. Então algumas dessas coisas que eu estou lhe dizendo, você nunca vai saber a menos que você leia este livro. So you'll have to trust me to tell you what I believe God has told to the whole world. Então você precisa acreditar nessas coisas que Deus está falando sobre o mundo inteiro. But to the whole world, a book like this, it only collects dust in their house. Mas para a maioria dos habitantes do mundo, um livro como este é usado apenas para acumular poeira dentro de casa. They never open the Bible to find out what's in it. Nunca abrem a Bíblia para saber o que há dentro dela. And if they do read it, they read a part here and a part there. E se alguns leem só um pouquinho aqui, um pouquinho ali. They don't understand how it's all put together. E eles não sabem como que tudo isso se ajunta. And so as a result, they don't know what God has said to them. Então eles não sabem o que Deus está falando para eles. So I've tried to make it clear by these charts. Então eu tento deixar claro para você através desses gráficos. Israel made a peace pact with Antichrist for 7 years. Israel fará um tratado com o anticristo por 7 anos, tratado de paz. For the first 3.5 years, he was a friend of Israel. E nos primeiros 3 anos e meio, o anticristo será amigo de Israel. And you'll see in the bottom of that chart, E você vai ver ali no rodapé do gráfico, there's a sign there for Antichrist, há um símbolo ali que representa o anticristo. then a plus, and then a Star of David. E o sinal de mais e a estrela de Davi. That means they're friends. Isso significa que eles são amigos. But something happens during the first half of the tribulation. Mas algo acontecerá na metade da grande tribulação. Antichrist gets killed. O anticristo vai morrer. You see, there's a king of the north, I believe is Russia, Um reino do norte, eu acredito que será a Rússia, and doesn't like Israel. não gosta de Israel. And so Antichrist has made a peace with E Israel. como o anticristo fez um tratado de paz com Israel, And so he hates Israel and he hates the Antichrist. este reino do norte odeia Israel, odiará também o anticristo. And you can read this in Ezekiel chapter 38 and 39. Você encontra isto em Ezequiel 38 e 39. You can also read it in Daniel chapter 11 verses 40 through 45. Daniel capítulo 11, versos 40 a 45 também. This king of the north Este reino do norte is going to have some allies, vai trazer and consigo alguns one of them is aliados. Persia, E um dos aliados será a which is now Pérsia, Iraq. que hoje é o Iraque. They're going to also have some allies in Turkey. Também alguns aliados na Turquia, It's mentioned Togarma Togarma and Gomer. e Gomer. These are the western parts, the eastern parts of Turkey. E esses países estão do lado oeste da Turquia. O leste. The days of Daniel, this was where these tribes lived. Nos dias de Daniel, essas tribos estavam localizadas nesses lugares. And so that's why I believe at least eastern Turkey will be with this king of the north. Por isso que eu acredito que parte da Turquia vai se aliar ao Reino do Norte. Then the Bible also says that there are going to be 2 kings down in Africa. E a Bíblia também diz que haverá 2 outros reinos na África. One would be Libya, Um deles vai ser a Líbia and the other is Ethiopia. e o outro será a Etiópia. Now they're working with the king of the north. Eles vão estar trabalhando do lado do Reino do The Norte. king of the north is going to bring a great army down from the north, Este reino vai trazer um exército enorme do norte. and he's going to come through various countries. Eles irão passar por vários países And then it says he's coming into the blessed land. e eles vão chegar até a terra prometida. This is the land of Israel.
Esta então é a terra de Israel. And then when he conquers Israel, he is going to go down to Egypt. Depois de conquistar Israel, o reino do norte vai descer até o Egito. So when he goes down to Egypt, he is going to take the treasures of Egypt and take them for himself. E quando ele chegar no Egito, vai invadir o Egito e vai pegar todos os tesouros do Egito para si. And Ethiopia and Libya will be joining with him. E a Etiópia e a Líbia estarão juntos com este reino. So now we have these countries in the north and the countries in the south Então, joining together against Israel. Nós vamos ter os países do norte e os países do sul se unindo contra Israel. They're also going to be against Egypt. Também eles vão se posicionar contra o Egito. So, when he's down in Egypt, he hears some very bad news. Uma vez no Egito, o reino do norte vai ouvir más notícias. Now, this is Israel over here, Aqui está Israel and the king of the north is way up here. e o reino do norte acima. He comes down to Israel, Ele desce até Israel, then he comes over here to Egypt, aí ele desce um pouco mais para o Egito. and he's down here in Egypt now, E agora, uma vez no Egito, and he's heard some bad news. ele recebe más notícias. So when he comes down and gets into the land of Israel, Então, quando ele desce até a terra de Israel, I believe he kills the Antichrist. eu acredito que é quando ele vai matar o anticristo. This will be just about the middle of the E tribulation. isso vai acontecer mais ou menos na metade da grande tribulação. That's when the Antichrist is creating a great war to conquer all the nations of the world. Durante aquele tempo, o anticristo estaria causando outras guerras, tentando conquistar todas as nações da terra. The king of the north doesn't like this. E como o reino do norte não gosta disso, So he brings his armies together to destroy Antichrist. ele ajunta os seus exércitos e descem para destruir o anticristo. He feels very successful. Ele vai se sentir bem vitorioso, He comes down to Egypt. aí ele desce para o Egito, Then he hears this bad news. e aí ele escuta e recebe más notícias. What was the bad news? E qual seria essa má notícia? Antichrist has been raised from the dead. Que o anticristo ressuscitou dentre os mortos. Now I want you to look in Revelation chapter 11 Agora eu quero que você vá para Apocalipse capítulo 11 and verse 7. e versículo 7. Apocalipse 11, verso 7. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra, e os vencerá e os matará. So Antichrist is called beast in the book of Revelation. O anticristo é chamado de besta no livro de Apocalipse. And he's been raised from the bottomless pit. Ele foi tirado de um abismo. Now I want you to turn to Revelation chapter 13. Agora vamos para Apocalipse 13. And I want you to read verses 1 Agora and 2. vamos ler os versos 1 e 2. E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta, que tinha 7 cabeças e 10 chifres. Sobre os seus chifres, 10 diademas. Sobre as suas cabeças, um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e seus pés como os de urso, e a sua boca como a boca de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder, e o seu trono e grande poderio. So you'll notice the beast comes up out of the sea. Então agora você vê essa besta que subiu do mar. The sea was often referred to as a place where the demons would live. O mar sempre foi visto como um lugar de habitação de demônios. The great creatures in the sea were considered the demons. As grandes criaturas do mar sempre foram consideradas como demônios. It was a place of death. Lugar de morte, It was a fearful place. lugar de medo. But now out of the sea comes this beast. E agora deste mar sobe uma besta. I believe that Satan received permission from God to raise the Antichrist from the dead. Eu acredito que o diabo, Satanás, irá receber permissão de Deus para ressuscitar o anticristo. Now, there are many different discussions. There's different discussions about this, Há muitas discussões a respeito disso, but I believe this is a real person mas eu acredito que se trata de uma pessoa real who actually went to
the bottomless pit, que realmente desceu ao abismo, and Satan needs Antichrist to conquer the world. mas o Satanás vai precisar do anticristo para conquistar o mundo. He was doing a great thing in destroying all these nations that were not fully with him. E o anticristo já estava fazendo um trabalho excelente, destruindo as nações que não estavam realmente do lado dele. These nations didn't worship Christ, Essas nações nem por isso adoravam a Cristo, but they didn't really worship him either. mas também não estavam adorando a ele. And so Satan is looking for an elite group of people that will worship him. E Satanás, ele estaria em busca de uma elite de pessoas que realmente o adorassem. Antichrist has already now, through his war, destroyed 1/4 of the earth. E neste momento o anticristo já teria destruído 1/4 da terra. Now, he has found Antichrist to be the man that he is going to use to try and conquer the whole earth. Ele descobriu que o anticristo seria o homem que ele poderia usar para conquistar a terra inteira. He can't use the king of the north. Ele não pode usar o reino do norte, He's not strong enough. porque aquele reino não é forte o suficiente. He wants to use the Antichrist. Ele quer usar o anticristo então. But the Antichrist gets killed. Mas o anticristo morre. Now, why do I believe that? Por que eu acredito nisso? Look at 13, Revelation 13, verse 14. Agora veja Apocalipse 13, versículo 14. E enganos que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizesse uma imagem à besta, que tinha ferida da espada e vivia. He's destroyed by the sword. Ele havia sido destruído pela espada. The sword is used in a war. A espada é um instrumento de guerra. The king of the north, O reino do norte, he thinks he has killed the Antichrist. ele pensa que matou o anticristo. He did kill him. E ele realmente o matou. He's now done with the Antichrist. Ele pensou que tinha acabado com o anticristo. The king of the north thinks, no, I can rule the world. Agora o reino do norte pensa que ele vai reinar sobre o mundo. But Satan doesn't like this. Mas Satanás não gosta disso não. And so he asks the Lord, God, I want to raise the Antichrist from the dead. E ele pega a permissão de Deus para levantar o anticristo dos mortos. You raised your son from the dead. Provavelmente Satanás vai dizer: o Senhor levantou o seu filho dentre os mortos. Now you let me raise my son from the Agora dead. deixe que eu levante o meu filho dentre os mortos. God says, all right. Deus vai permitir. You see, Satan argued this same way with Job. Você se lembra? Satanás ele With usou este God, mesmo with God about argumento. Job. Ele usou este mesmo argumento com Deus a respeito de Jó. And God says, okay, you can touch his body. E You Deus can touch disse: his, tudo bem, all of his goods. pode tocar no corpo de Jó e em todos os seus pertences. But he won't rebel against me. Ele não vai se rebelar contra mim. Then Satan comes back and says, well, let me touch his body, then he'll curse you. Satanás voltou e disse para Deus: olha, deixa eu tocar no corpo de Jó e ele blasfemará de ti. And God says, all right, you can touch his body, but you cannot kill him. Deus deu permissão, você pode tocar o corpo de Jó, mas não pode matá-lo. So sometimes God listens to Satan and lets him have his way. Então você percebe, algumas vezes Deus escuta Satanás e o deixa fazer como ele quer. We've already seen that in the book of Job. Nós já vimos isso no livro de Jó. So I believe that's what's happening here. E eu acredito que é o que vai acontecer aqui. Satan is talking to God and saying, let me raise my son from the dead. Satanás está falando com Deus e dizendo: deixe-me levantar o meu filho. And God says, okay, Deus vai dizer: tudo bem, but you're going to lose. mas você vai perder. Now, we see what's happened. Now, go back to the first part of Revelation 13. Agora vamos voltar para Apocalipse 13. When he raises him from the dead, Quando o anticristo é levantado dentre os mortos, he gives him lots of power. ele vai receber mais poder ainda. He gives him the power of sitting on his throne. Vai receber poder para se sentar sobre o trono. It's the dragon, which is Satan. O dragão que representa Satanás. And he gives the beast the power to take every power, all the power he has, and use it for himself. E esse dragão que é Satanás vai conceder ao anticristo o seu próprio poder. Now I want to read verses 3
through 5. Vamos ler versos 3 a 5. E vi uma das suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou após a besta. E adoraram o dragão, que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para agir por 42 meses. So, Antichrist is now raised to be on the earth for 42 months. Agora o anticristo ressuscita para ficar na terra por mais 42 meses. That's the last half of the tribulation. Estes 42 meses representam a última parte da tribulação. 42 months is 3.5 years. 42 meses representam 3 anos e meio. So here's the 7-year period. Então você viu 7 anos de período, The first 3.5 years, os primeiros 3 anos e meio. Antichrist was very powerful. O anticristo era poderoso, But near the middle of that tribulation, mas na metade da tribulação he gets killed. ele é morto. He goes down into the bottomless pit, Ele vai para o abismo and Satan asks God, I want to raise my son from the dead. e Satanás pede para Deus para levantar o seu filho dos mortos, Just like you raised your son from assim the como dead. Deus tinha levantado Jesus. So God gives him permission, Deus vai permitir, and he raises him up from the dead. ele levanta o anticristo dentre os mortos, Then Satan gives him all the power that he e has. Satanás vai dar para ele todo o poder que ele tem. Satan actually comes into the Antichrist. Ou seja, Satanás literalmente vai entrar dentro do anticristo. Now he is like Satan in the flesh. E o anticristo vai ser exatamente como o diabo, mas na carne. Satan cannot present himself as a man, Satanás, ele não pode se apresentar como homem, but now he comes into the Antichrist and is like a man. mas ele vai entrar dentro do anticristo e assim vai ser como homem. He's trying to imitate what God did. Ele vai tentar imitar o que Deus fez. Jesus went down to the grave, Jesus também desceu no túmulo, and he comes back out of the grave. mas ele saiu daquele túmulo. He's a man, Jesus é homem and he is going to rule the world. e ele vai reinar sobre este mundo. So Satan says, I want to do that. E Satanás quer fazer a mesma coisa. And so Antichrist gets killed. O anticristo vai ser morto, He goes down to the grave, ele vai para o túmulo, down into the bottomless pit, para o abismo, and then he is raised up. ele vai ser levantado. He's a man. Ele é homem. Then Satan comes into Antichrist, Satanás entra dentro dele and now Antichrist is a changed person. e agora o anticristo será uma pessoa diferente. He has the mind of Satan, Ele vai ter a mente do has the próprio power diabo. of Satan. Ele vai ter o poder do próprio diabo. and he's going to do the work of E Satan. ele vai fazer o trabalho do próprio diabo. And he's going to make people worship him. E ele vai fazer com que as pessoas o adorem. And when he worships him, they're going to be worshiping Satan. E quando essas pessoas estiverem adorando o anticristo, estarão adorando o próprio diabo. This is the plan of Satan to try and destroy Jesus Este Christ. é o plano que o diabo tem para tentar destruir Jesus Cristo. So as you continue reading, E se você continuar lendo, you'll find some more about him. você vai descobrir mais sobre o anticristo. He's cursing God. Ele vai blasfemar de Deus. He's blaspheming God, saying, you aren't really so powerful after all. Ele vai dizer que Deus não é tão poderoso assim. Antichrist is boasting, and he's doing it in the power of Satan. O anticristo vai se vangloriar por causa do poder do diabo. Now read verses 6 through 9. Veja, versos 6 a 9. E abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome, e do seu tabernáculo, e dos que habitam no céu. Foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda tribo e língua e nação. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvido, ouça. Now you see two things. Agora você viu duas coisas. The people who dwell in heaven As pessoas que habitam no céu and the people who dwell on earth. e as pessoas que habitam na terra. The people who dwell in heaven are believers. As pessoas que habitam o céu são salvos. Even though they're on earth, they still are dwelling in heaven because that is their home. Mesmo que eles estejam na terra, eles também estão no céu, porque o céu é o lar deles. Then you find those who are dwelling on earth. E aí você encontra aqueles que estão habitando na terra. These are the ones that call earth their home.
Esses são aqueles que chamam a terra de seu lar. They're the unbelievers. São descrentes. You read through the book of Revelation, Você lê no livro inteiro de Apocalipse and it'll say many times, those that dwell on the earth. e vai dizer muitas vezes, aqueles que habitam sobre a terra, aqueles que habitam sobre a terra. When it says that in Revelation, Quando diz isso no livro de it's Apocalipse, not talking about believers. não está falando sobre os salvos. You live on the earth, Nós vivemos na terra, but your home is in heaven. mas o nosso lar é no céu. So you dwell in heaven. Então nós habitamos o céu. That's your home. O céu é o nosso lar. This earth is not your home right Esta now. terra não é o nosso lar. It'll be your home later on. Um dia essa terra será o nosso lar, That's when Jesus comes back. quando Jesus voltar. But when it talks about those who dwell on the earth, Mas quando Apocalipse fala daqueles que habitam a terra, it's talking about those who are unbelievers. está falando dos descrentes. Now we see that Antichrist is going to be working among those who are unbelievers. O anticristo vai trabalhar entre aqueles que são descrentes. And we look now at verse 12. E agora no versículo 12, Read it. e exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal foi curada. This beast is the second beast. Essa besta mencionada agora é a segunda besta, This is the false prophet. ou seja, o falso profeta. He is the opposite of the Holy Spirit. O falso profeta é o oposto do Espírito Santo. The Holy Spirit gives us power. O Espírito Santo nos dá poder, He also lifts up Jesus Christ. ele exalta o Senhor Jesus Cristo. That's the purpose of the Holy Spirit. Este é o propósito do Espírito Santo, To make Jesus Christ important in your life. fazer que Jesus seja muito importante na nossa vida. Now the false prophet Agora o falso profeta, is going to be lifting up the ele Antichrist. vai exaltar o anticristo. And he is going to try and make Antichrist very important. E ele vai tentar transformar o anticristo num ser muito importante. So what does he do? O que o falso profeta vai fazer? Read verse 13 and 14. Veja os versos 13 e 14. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra à vista dos homens. E engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizesse uma imagem, a besta que tinha ferida da espada e vivia. So those that dwell on the earth, Então aqueles que habitam a terra, those are the unbelievers, os descrentes, they're going to make an image of the Antichrist. eles vão fazer uma imagem do anticristo. And so they're going to worship the Antichrist E eles and vão the dragon, Adorar Satan, o anticristo e o dragão que é Satanás, by this image that has been built. através desta imagem que vai ser construída. Now read verses 15 through 18. Agora versos 15 a 18. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria, aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. Nobody quite knows what the 666 means. Ninguém sabe exatamente o que 666 significa. And I'm not going to try to attempt to. Eu também não vou An tentar explanation. explicar, But I want to show you something in verse 15. mas eu quero lhe mostrar algo no versículo 15. I said I'm going to speak on the dangers of the mark of the beast. Eu estou falando sobre o perigo da marca da besta. Now verse 15 tells us something very important. E o versículo 15 fala algo muito importante. Those who do not worship at the image of the beast and receive his mark are going to be killed. Aqueles que não adorarem a imagem da besta e não receberem a sua marca serão mortos. This is going to happen during the last half of the tribulation. Isso vai acontecer nos últimos 3 anos e meio da tribulação. An image is going to be put up in the middle of the tribulation. Uma imagem será levantada no meio da tribulação. And for 42 months, E por 42 meses, this image will determine who is following Satan and Antichrist and who is not going to follow
Antichrist. Esta imagem vai determinar aqueles que estão seguindo ou não o anticristo e Satanás. Those who do not bow and take the mark of the beast are going to be killed. E aqueles que não se encurvarem à imagem, não receberem a marca, vão ser mortos. But he only has 3.5 years. Mas Satanás só terá 3 anos e meio. God has limited this rule of Antichrist for 3.5 years. Deus, ele limitou este reino do diabo para 3 anos e meio. It's going to be a terrible 3.5 years. Vão ser 3 anos e meio terríveis. He's going to try and kill all those who will not worship at his Ele vai image, tentar matar todos aqueles que não adoram ao pé da imagem, but he will not be able to get all of them. mas ele não vai conseguir pegar todos, Because there's all kinds of tribulation coming down on his kingdom. porque haverá vários tipos de julgamento caindo sobre o seu reino. When the trumpets are blown by the angels, Quando as trombetas forem soadas pelos anjos, there's going to be all kinds of trouble coming upon the haverá earth. vários tipos de problemas sobre a terra. And then, when the bowls are poured out, Quando as taças forem derramadas, it's even going to be worse. será pior ainda. And so he will not be able to get all the E people por isso that ele don't have the mark of the beast. não vai conseguir capturar todas as pessoas que não possuem a marca da besta. But everyone he can reach, he's going to Mas kill. todos aqueles que ele alcançar serão mortos. If you don't have the mark on your hand Que não or on tiver your a forehead, marca ou na mão ou na testa, you will be killed. será morto. Now the next thing we find in verses 16 and following, E a próxima- 16 and 17, E a próxima coisa que encontramos nos versos 16 e 17, if they don't have the mark of the beast, they will not be able to buy or sell. se eles também não tiverem a marca da besta, eles não poderão comprar e nem vender. Look at all the things you buy every week. Veja tudo que você compra semanalmente. If you don't have the mark of the beast, Mas se você não tiver a marca da besta, you can't buy. você não poderá mais comprar. And if you're a businessman, E se você é um homem de negócios, you will not be able to você não sell poderá anything. vender nada. You'll have to have the mark of the beast. Você vai precisar da marca da besta. When this gets to be large quantities of merchandise, E se precisar ser grande quantidade de mercadorias, many merchants will want to have the mark of the beast so they can continue their business. muitos comerciantes vão precisar desta marca para que possam concluir os seus negócios. Those who take the mark of the beast will get very rich. E aqueles que receberem a marca da besta tornar-se-ão muito ricos. Those who don't take the mark of the beast Mas aqueles sem a marca da besta will lose their businesses. vão perder seus negócios. They will not be able to buy or sell. Não vão poder comprar e nem vender. And the people will not have any work because they can't work for anybody that doesn't have the mark, if they don't have the mark of the beast. E aqueles que não têm a marca da besta não poderão também trabalhar. The businessman will look and say, "Where's the mark of the beast on you? Porque os empresários não vão achar a marca da besta em você. You don't have it on your head. Você não vai tê-la na cabeça. You don't have it on your hand. Não vai tê-la na mão. You'll turn them over to the authorities, Você and they'll kill será him. entregue para as autoridades e morto. Where would you buy food? Onde você vai comprar comida? You can't buy food. Não pode, You don't have the mark of the beast. porque não tem a marca da besta. People are going to go hungry. Pessoas vão ficar com fome. They will go and try and find food in the forest. Pessoas vão tentar achar comida nas florestas. They'll have to eat the grass. Vão ter que comer grama. They'll have to eat whatever they can. Vão comer o que eles acharem. They'll find little animals and try to eat them. Vão achar pequenos animais e vão But tentar remember, comê-los. This trouble is going to go for 3.5 years. E este problema vai durar 3 anos e meio. It's going to be very difficult to live for Vai ser 3.5 tempo years. muito difícil de ser vivido, 3 anos e meio. People will say, "I need to feed my family." Pessoas vão dizer, mas eu preciso alimentar a minha família. They're not trusting in God to take care of them. Não vão estar confiando em Deus para cuidar deles. But if they're trusting God, God would take care of them. Porque se confiar em Deus, Deus vai cuidar deles. But many will not be trusting in Mas God. muitos não vão confiar em Deus. So they'll go get the mark of the beast. Então eles vão receber a marca da besta. It's very dangerous to take the mark of the beast. Vai ser algo muito perigoso receber a marca da besta. So what will happen to those? Então o que vai acontecer com eles? I want you to turn to 16:2. Veja capítulo 16, verso 2. What does it say there? O que diz no verso 2? E foi o primeiro, e derramou a sua taça sobre a terra, e fez-se uma chaga má e maligna nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem.
So they take the mark of the beast, Então aqueles que receberem a marca da besta and they're going to get a malignant sore. vão receber chagas mortais, That's cancer. câncer, And they cannot cure it. mas câncer que não serão curados, It'll be a very painful sore, câncer que será muito doloroso, because you read about it in verse, I think it's verse 10. e você vê isso no versículo 10. E o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso, e eles mordiam as suas línguas de dor. So they take the mark of the beast and they get a cancer. Eles vão receber a marca da besta e eles vão ter câncer. They thought they'd get some food, Eles pensaram que iriam receber comida, but they got cancer. mas eles vão receber câncer. And then turn to 14, chapter 14, Agora veja capítulo 14. and there we'll see what happens to them in 9 through 11. Agora vamos ver o que vai acontecer dos versos 9 a 11. E seguiu-os o terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro, e a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso nem de dia nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem, aquele que receber o sinal do seu nome. Those who take the mark of the beast Aqueles que receberem a marca da besta will go to hell. vão para o inferno. There they'll wait until Jesus sits at the throne and he's going to judge them for their works. E eles vão ter que esperar no inferno até que Jesus Cristo os julgue através do trono. Their works will be no good Suas obras não serão boas, because God says all your works are evil. porque Deus já disse que todas as obras deles foram ímpias. The only way you can get rid of those bad works are with the blood of Jesus E a Christ. única maneira de se livrar de obras más é através do sangue de Jesus Cristo. But if they've taken the mark of the beast, Mas se receberem a marca da besta, it cannot be erased. não poderá ser apagada. Once you take the mark of the beast, you are doomed to hell. Uma vez que a pessoa receber a marca da besta, ela será condenada ao inferno. Now I'm telling you this so that you can warn people about Eu só this. estou lhe dizendo isso para que você possa avisar as pessoas sobre este perigo. If you receive Jesus Christ as your Savior, Mas se você receber Jesus Cristo como seu Salvador, you don't have to worry about this. você não tem que se preocupar com isso. God will take care of you. Deus vai cuidar de você. You won't even be in the tribulation. Você nem sequer vai passar pela tribulação. You'll be going up to heaven. Você vai subir para o céu. You'll be in heaven when all this happens. Você vai estar no céu quando todas essas coisas acontecerem. So don't you worry about this. Então não se preocupe com isso. But if you know Jesus Christ, you should warn other people about Mas this. se você conhece Jesus Cristo, você deveria então estar avisando os outros sobre isso. Maybe they'll live in the time when they have to face Porque the talvez eles decision. vão ter que passar por este período e vão ter que fazer esta decisão. So, you have a responsibility. Então você tem uma responsabilidade. First of all, you must receive Jesus Christ as your Savior. Primeira responsabilidade, você precisa receber Jesus Cristo como seu Salvador. That's the most important decision. Esta é a decisão mais importante de The todas. second important decision is E a segunda decisão é to tell other people about this so they do not go into the falar great para outras tribulation. pessoas sobre isto, para que elas não venham a passar por este período. God is cleaning up the world. Deus vai limpar este mundo. He's going to have to remove all those who will not repent. Deus vai ter que remover todos aqueles que não se Those who arrependem. repent and receive Jesus Christ, Aqueles que se arrependem e recebem Jesus they Cristo. can be saved. Eles serão salvos. This will even happen during the tribulation. Você vai ver isso acontecendo durante a tribulação. There will be people who will repent, Haverá pessoas que vão se arrepender, but it's going to be very difficult. mas vai ser muito difícil. If you won't receive Jesus Christ now, Se você não receber Jesus Cristo agora, I don't think you'd receive Jesus Christ. in eu the não acho que tribulation. você vai recebê-lo durante a tribulação. You're taking a big risk. Você estaria se arriscando muito. It'll be easier for you to take the mark of the beast Vai ser mais fácil para você receber a marca da besta, and get some food, receber um pouco de comida, but then you'll get that sore, mas então você vai receber aquela chaga and your name will not be written in the book of e life. o seu nome nunca será escrito no livro da vida. Very serious. Muito sério. That's the reason why I wanted to lead my mother-in-law to the Lord. Esta é a razão que eu decidi ganhar a minha sogra para o Senhor Jesus.
My mother-in-law didn't like men. A minha sogra não gostava de homens. She didn't love her husband. Ela não amava o seu próprio marido. She didn't love her sons-in-law. Ela não amava os seus genros. I married her daughter. Eu casei-me com a filha dela. She didn't love me. Ela não gostava de mim. She was nice to me, Ela me tratava bem. but she loved her daughter. Ela amava a filha. So she tolerated me. Por isso ela me tolerava. One night, my wife and I decided we were going to pray for her salvation. Dia minha esposa e eu decidimos orar pela salvação dela. We discovered that she was getting into a false cult. Nós descobrimos que a minha sogra estava entrando num tipo de seita. She was beginning to listen to people who were promoting Satan. Ela estava dando ouvidos para um grupo de pessoas que exaltava Satanás. And we were very concerned about this. E nós ficamos muito preocupados com isso. And so, before we went to bed, Antes de ir para a cama, we knelt down by the bed nós nos ajoelhamos and we prayed for her e salvation. nós oramos pela salvação dela. And we prayed and prayed as long as we could think of anything to pray about. Nós oramos tanto quanto nós podíamos orar. So I finally didn't know what else to pray about, and I told my wife, let's go to bed. Eu não sabia mais o que orar, eu disse, vamos para a cama. So we went to bed. Nós fomos para a cama. The next day, we got up and we ate our breakfast. No dia seguinte, nós acordamos, tivemos café. And my mother-in-law went out to do some work in the outside of the house. E a minha sogra, ela foi fazer alguma coisa fora da casa. And I was sitting at the table by where we had breakfast. E eu estava na mesa onde eu estava tendo café da manhã. My wife had gone into another room. Minha esposa foi para um outro quarto. And my mother-in-law comes in. E a minha sogra entrou. I thought she'd ask me, where is your wife? Eu pensei que ela me perguntaria, onde está a sua esposa? Where's my daughter? Onde está a minha filha? She didn't ask that. Ela não fez tal pergunta. She sat down next to me. Ela se sentou perto de mim. I said, what is happening E eu here? pensei, o que será que está acontecendo aqui? She never did that before. Ela nunca tinha feito isso antes. And I thought, God must be hearing our E eu prayers. pensei, Deus deve estar ouvindo, respondendo as minhas orações. So I asked her why she hadn't received Jesus as her E ali Savior. eu perguntei, por que que ela ainda não havia recebido Jesus Cristo como o Salvador dela? She had resisted Jesus Christ for 16 years. Ela havia resistido a Jesus Cristo por 16 anos. So she said, I don't know. Ela respondeu, eu não sei. I said, would you like to receive Jesus as your Savior? Então eu perguntei, mas você não gostaria de receber Jesus Cristo como seu Salvador? She said, I don't know how. Ela disse, não sei como. I said, would you like me to show you E eu how? perguntei, você gostaria que eu lhe mostrasse como? I didn't think she was going to say yes. Eu não pensei que ela responderia que sim, But she said, yes, show me. mas ela respondeu sim, me mostre. So I explained the scriptures to her, Então eu expliquei a Bíblia para ela and she received that message. e ela recebeu aquela mensagem. I said, would you like to ask Jesus to be your Savior now? E eu perguntei, você gostaria então agora de receber Jesus como seu Salvador? She said, yes. E ela disse sim. And so she prayed, Então ela orou, and then I prayed, eu orei, and we got up, we lifted our heads, and I stood up. aí nós nos colocamos em pé, levantamos a cabeça. My wife, who was in the other room, heard everything was going A on, minha esposa que estava no outro quarto ouviu tudo o que estava acontecendo, but she wasn't present when it happened, mas ela não estava presente quando aconteceu. but she could hear it. Mas ela podia ouvir. She comes out of the room, Ela veio do quarto, hugs her mother. ela abraçou a sua mãe She was so happy that her mother finally received e ela Jesus as estava her tão Savior. feliz que finalmente a sua mãe havia recebido Jesus Cristo. My wife had accepted Christ when she was 10. A minha esposa mesma aceitou a Cristo quando tinha 10 anos. Now she's 26 years old, Naquele dia ela tinha 26 anos. and she's seeing her mother receive E Jesus ela Christ. viu sua mãe aceitando Jesus Cristo. Well, it was a great time of rejoicing. Foi um tempo de muita alegria. We went and got her a Bible from a nearby city. Nós- We were in Florida. It was in Florida. Nós estávamos no estado da Flórida. And we got the Bible. Nós pegamos uma Bíblia We gave it to her, e nós demos para ela. and then we found a church close by E nós achamos uma igreja por perto and told her to go to this church. e incentivamos ela a ir para aquela igreja. She read the Bible. Ela leu a Bíblia, She went to the church. ela foi para aquela igreja. And in 9 months, Em 9 meses, she read the whole Bible through. em 9 meses ela leu a Bíblia inteira.
She was hungry for the word of God. Ela estava faminta pela palavra de Deus. She escaped the mark of the beast. Ela escapou, ela se livrou da marca da besta. Because she received Jesus as her Porque Savior. ela recebeu Jesus Cristo como Salvador. You can lead people to Jesus Christ. Você pode ganhar almas para Jesus Cristo. Pray. Ore. Ask God to do mighty works. Peça para Deus realizar obras maravilhosas. You can see great things happening. Você pode ver coisas grandes acontecendo. God is not weak. Deus não é fraco. It's your faith that's weak. A sua fé que é fraca. You got to get strong faith. Você precisa de uma fé How do forte. you get strong faith? E como que sua fé pode ser forte? The Bible says faith comes by hearing the word of A God. Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Read the word of God Leia a palavra de and you'll Deus. see what great things God has done E through other você vai men. ver coisas grandes que Deus pode fazer através da sua vida. God has done great things through great women. Deus tem realizado grandes obras através de mulheres. Faith comes by hearing the word of God. Porque fé vem pelo ouvir da palavra de Will you have Deus. faith in Jesus Christ? Será que você pode ter fé em Jesus Cristo? Will you tell other people about Jesus Você Christ? poderia falar sobre Jesus para outros? God will hear you. Deus vai ouvir você. You can be a great evangelist. Você pode se tornar um grande You can lead evangelista. your neighbors to Christ. Você pode ganhar os seus vizinhos para Cristo. Amen. Amém? God bless you. Deus te abençoe.